E Fato Ser São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o que o pessoal lá na ESPN falaram sobre o futuro técnico do São Paulo, a saída de Thiago Carpini, que já é aí dado pela mídia e conhecido por todos, não fica no comando técnico do São Paulo. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra mim aí, atingir a meta de 1.500 inscritos. Tá quase, se inscreve no canal aí. A gente vai assistir o vídeo, eles vão estar comentando sobre os futuros pretendentes ao cargo de técnico do São Paulo. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. E vocês podem comentar aí, na aba de comentários o que vocês acham, beleza? Créditos de direitos autorais na descrição, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Encaixa naquilo que você pretende para o seu clube. Se ele tem o cabedal suficiente para enfrentar as demandas de um clube como o São Paulo. Enfrentar as críticas no momento em que o time não for bem, que isso vai acontecer com qualquer clube, qualquer treinador. Técnico. Se ele está antenado com as necessidades do elenco hoje, se ele conhece as maneiras de jogar do São Paulo. Então, isso tudo não é assim, dá um estalo, chega aqui fulano. Eu acho correto que se procure. Agora, eu acho que se ele ganha do Flamengo, ele ganha mais uns diazinhos. Aí depois tem outro jogo. Será, Eugênio? Vai ficando. Vocês já decidiram que o cara não vai ficar? Mas enquanto não concretiza, Abel, tudo pode acontecer. No caso do São Paulo, isso é mais grave, porque para o São Paulo voltou na estaca zero, né? Aquela história da roleta. Recomeça o jogo. Há quantos técnicos, a gente mostrou a tela aí, é um eterno recomeço do São Paulo de filosofia, de caminho. Com o Dorival deu uma estancada, mas aí a seleção foi lá e levou o cara embora. E se fizesse o que o Eugênio falou, se tivesse uma lista de prioridades, talvez não tentasse o Carpini da maneira... Carpini muito verdinho ainda, né? Se o São Paulo tivesse essa lista, muito provavelmente, até chegar no Carpini, teria tentado outras coisas. Porque agora, no atual momento, é difícil você fazer também uma lista de prioridades. Os técnicos que estão à disposição são bastante polêmicos do ponto de vista do gosto são paulino. Felipão, Mano, Vanderlei Luxemburgo, numa extensão um pouco maior de nomes de gente com costado. O Plihal disse ali, ou eu estou enganado? Falou estrangeiro. Estrangeiro. Não é que o São Paulo procura? Acho que até por isso o São Paulo procura um estrangeiro. Agora, não basta ser estrangeiro, né, gente? Tem que ser um estrangeiro melhor do que o que a gente tem aqui também. Estrangeiro por estrangeiro, acho que não é isso que o São Paulo vai procurar. Mas toda vez que acontece isso com o São Paulo e com qualquer outro clube, a gente fica pensando em nomes. A gente tem que pensar em perfil. Depois você vai no nome. Que tipo de técnico o São Paulo quer? Eu tenho para mim, que tem que ir um pouco além dessa coisa do técnico cascudo e de costado para aguentar chibatada. Tem que ir além disso. O que seria o além para você? Tem que ser alguém com ideias. Eu estava conversando com o Breiler aqui, tem um técnico do qual eu sou muito fã e teve uma passagem pelo São Paulo Futebol Clube, também enfrentou alguns problemas, que é o Prof. Osório. O Osório é um cara com uma cabeça muito boa. Agora, mesmo na primeira passagem pelo São Paulo, ele teve alguns problemas lá. Foi chamado por uma diretoria, depois ficou irritado. Foi ele que pediu para ir embora, não foi para ir para a seleção do... Naquele momento, sim. Do México? E eu acho que, não sei como é que ficou a relação com o clube, mas assim, do ponto de vista de ideias, de cabeça, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi no futebol. Agora, precisa ver se o São Paulo, nesse momento, quer isso. Se quiser alguém com costas largas, vai cair na mesmice. Talvez até nem caia na mesmice, né? Você falou que está indo para um estrangeiro, não está pensando nos nossos veteranos. Mas eu apostaria em alguém que tem ideias para continuar um trabalho. Em qualquer caso desses, de técnicos que caem. Primeiro, o que eu quero. Depois, quem encaixa no perfil que eu quero. Para continuar qual trabalho você se refere? Para continuar um trabalho que ele inicie. Um trabalho com continuidade, um trabalho com fôlego. Só continua se ganhar. Senão, todo mundo fala que não serve. Então, mas para... O Brasil é assim, infelizmente. Para ganhar, quando você tem ideias, você tem de onde tirar, né? Por isso que eu gosto do Fernando Diniz. Acho que é um técnico só ganha um, professor, entendeu? O São Paulo está disputando a Libertadores da América. Só um vai ganhar. Então, o São mas Paulo tem está disputando o Campeonato Brasileiro. Só um vai ganhar. Mas tem Copa do Brasil. Sabe que a chance de perder é bem maior.
tem não um adianta trabalho... achar que vai ganhar. Não vai ganhar sempre. Às vezes ganhar é um trabalho bom para plantar uma Libertadores também no ano que vem. Tudo isso Isso concordo trabalho. Isso eu concordo com você, mas aí tem que dar continuidade para o trabalho. Se a gente analisar friamente a passagem de cada um desses técnicos do São Paulo durante a gestão do Casares, à exceção do Diniz, que foi ali aquele fator, não era o técnico da gestão, acabou saindo no fim do Campeonato Brasileiro, mas todos eles deixaram um tijolinho nessa construção do São Paulo para o São Paulo voltar a ser competitivo e protagonista, como prometeu o Casares. O Crespo foi muito importante na construção de uma mentalidade vencedora, o time voltou a ganhar um estadual depois de um longo jejum. Rogério Ceni manteve o clube nessa esteira, até pela figura de ídolo, acabou ali amargando vice-campeonatos, como o vice-campeonato estadual da Sul-Americana, mas, de certa forma, a mentalidade se manteve, foi um cara que cobrou muito a evolução de estrutura interna. E o São Paulo não disputava desses finais há um bom tempo. Tinha sido campeão com o Crespo, mas estava afastado de jogos decisivos e com o Rogério chegou a 2, né? Exatamente. Então, o Rogério teve uma contribuição grande nesse processo, embora questionado pela diretoria no final, pela torcida no final da passagem. O Dorival, fundamental, por ter feito o São Paulo voltar a ganhar um título de expressão como a Copa do Brasil, acaba não continuando. E o Carpini, até o Carpini, nesse curto período, botou uma Supercopa ali, está no currículo dele, é um título importante para o São Paulo por ter sido em cima do rival. E o tabu da Arena? Quebrou o tabu. Então, estava esperando. Mas ele teve algo para falar, algo ele fez. Não é um trabalho completamente colocou o tijolo. Desastroso. Então, faltou, acho que no caso do Carpini... Eu acho que a torcida tricolor não concorda com você, hein? Não, mas eu te entendo. Mas muito na esteira do Dorival, né? Nesse momento, o torcedor de São Paulo quer que ele saia. De qualquer forma, não vai conseguir enxergar nada de positivo. Mas numa análise fria, dá para peneirar algo e o Carpini também deixa um tijolo menor do que esses outros técnicos, mas deixa. Para mim, o que pegou no caso do Carpini, além do trabalho de campo ali não estar dando resultado, foi o fator Rames. O fator Rames contribuiu muito para a fritura do Carpini no São Paulo. Porque jogaram a bomba Rames no colo do Carpini e falaram, se vira aí. Porque o Dorival, o grande Dorival, técnico da seleção brasileira, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, também não usava o Rames. Também sabia que o Rames ainda estava atrás no aspecto físico, não tinha condição de ser titular. O Carpini herdou esse problema e não teve um respaldo interno para ajudar a administrar a situação. E aí, quando a gente vê o Muricy, que é uma grande figura, um cara que poderia ser o anteparo, vira público para cobrar, não, o Rames tem que jogar mais, tem que ser assim, tem que ser assado, até extrapolando um pouco da função que se espera de um coordenador de futebol, o Carpini, naturalmente, acabou pagando esse preço também, porque desde a época do Dorival, a torcida do São Paulo, ou boa parte da torcida, tinha uma expectativa elevada sobre o Rames. Cobrava mais espaço, o Rames tem de jogar, tem de jogar. E aí começa o ano... E essa cobrança aumenta cada vez que ele viaja para defender a seleção da Colômbia e joga bem. Exato. E aí, natural que essa cobrança aumente. Mas começa a temporada com o Rames escanteado fora dos planos. O Rames, para sair do São Paulo, a diretoria tentando resolver a situação, de repente, não dá para sair o Rames. O Rames vai continuar, não é um problema, tem multa, não teve o clube interessado, o Rames permanece no São Paulo. E aí entregam para o Carpini. Aí, o jogador que a gente estava aqui negociando para sair, que não estava nos planos, agora está e você se vire com ele. E nesse ponto... Tá vendo nessa tela que só tem um jogo que ele jogou praticamente inteiro, que é o jogo com Cobressal, Então, e a volta contra a Inter de Limeira até... 19 minutos. Ajudou a inflar as expectativas, porque ele jogou bem ali, participou, foi um cara efetivo. Contra o Palmeiras também, né? Exato. O Palmeiras também um pouco. Você tá falando do Rames, vou te interromper rapidamente até por essa tela. O Rames vai parar agora por lesão, então não vai jogar contra o Flamengo. Muito provavelmente, a não ser que haja uma grande novidade, mas ele deve ficar fora. Além do fator Rames que você está dizendo, explicando aí que jogaram no colo do Carpini, tem as várias lesões que aí não tem técnico que faça milagre, na minha opinião. O São Paulo não é um elenco riquíssimo e cheio de qualidade para substituir como tem outros clubes. Aí quando você perde ao mesmo tempo Lucas, Rafinha, Rato, que já ficou um tempão sem jogar, voltou aí alguns jogos, já está machucado de novo.
que você faz? Sem contar outros jogos antes que ele ficou um tempão sem ter o Caleri. Que técnico que faz milagre? Ferreirinha, que vinha sendo importante, jogador ele de escape pelo lado. Então, o Carpini, como todos os outros técnicos da gestão do Casares, sofreram com essa recorrência de lesões no São Paulo e uma recorrência de jogadores que ficam por muito tempo no departamento médico, que demoram demais a voltar, lesões musculares são muito frequentes no São Paulo. Então não adianta achar que demitindo o Carpini, todos os problemas do São Paulo vão se resolver. Ninguém vai fazer milagre com esse elenco cheio de jogador no departamento médico, hein? Exato. E se a demissão do Carpini, de certa forma, motivar uma revolução interna, que o São Paulo vai começar a rever processos, vai, de certa forma, aprimorar a estrutura, vai mudar o fluxo e o organograma de departamento de fisiologia, médico, fisioterapia, e isso vai, de certa forma, mudar essa sina do São Paulo de ter jogadores lesionados, aí tudo bem, vai se justificar a demissão do Carpini porque vai ser um gatilho para isso. Agora, se mas só não tem nada a ver uma coisa com a outra. Precisa trocar o técnico para melhorar a estrutura? Não precisa, mas vamos supor que o São Paulo vai rever todos os processos, reformulação total, a começar pelo técnico. A gestão do Casares terá algo para justificar. Agora, se for só a demissão pela demissão, sai o Carpini e continuam todos os processos que estão demonstrando falhas. Não, o São Paulo precisa fazer uma autocrítica urgente de que isso não é normal, não pode normalizar essa sequência de lesões. Mas já tinha feito, Brele, caiu até médico. Não, mas isso vem desde o Rogério Ceni. O Rogério Ceni já chegou reclamando mas não adianta. que a piscina estava sem água e com cadeiras, onde os jogadores fazem fisioterapia. Lembra disso? Não adianta só trocar, profissionais da comissão técnica e não modernizar esses processos, melhorar a interlocução, os dirigentes terem um projeto claro do que é o futebol, de como funciona, de como as pessoas se comunicam. No Palmeiras, a coisa funciona não só pela boa estrutura, mas porque é um processo muito bem definido de contratações, de planejamento, de minutagem. Isso precisa acontecer no São Paulo e ter outros clubes como referência. O São Paulo já foi essa referência. Hoje não é mais. Está voltando a ser protagonista no futebol brasileiro, mas precisa rever essa estrutura interna que prejudica o trabalho de todos os técnicos. Todos os técnicos que passaram pelo São Paulo recentemente podem reclamar dessa sequência de lesões. O Carpini foi um dos que sofreram com isso e não... A demissão do Carpini não é a solução para esses problemas. O São Paulo vai estar tapando o sol com a peneira se acreditar que saindo o Carpini vai melhorar e a coisa vai andar automaticamente. É verdade, mas não é só por isso. Se a gente fosse ranquear os problemas, daqui a 10 anos, quando a gente falar, lembra do Carpini no São Paulo? Claro que vai ficar marcado pelo caso Rames. Claro que ele está sendo prejudicado nessa ponta da história pelas contusões. Mas antes, a gente tem que lembrar que tudo começa por atitudes dele como técnico, por erros dele como técnico. Ele também comete erros como técnico. O time podia ter caído em Itu. Comete erros como técnico. Professor. Tudo bem, mas... Muito pouco tempo para o cara ser queimado por um ou dois limite. Em Itu, o time podia ter caído antes no Paulista, antes mesmo da polêmica Rames, antes mesmo das contusões, por erros dele. Ele jogou como um caranguejo em Itu e podia ter caído lá. E foi ali que começou a grita. Isso é suficiente para derrubar um técnico que acabou de chegar? Eu acho que é um aspecto que vocês não colocaram aqui. Vocês colocaram como se ele fosse o mártir das contusões e o mártir do caso Rames. Tem mais do que isso. Não, ele não é um mártir, ele erra. O time hoje não tem padrão de jogo. Lógico. O time hoje não troca 3 bolas. Difícil ter padrão de jogo sem os jogadores principais à disposição. O time Por isso que nós estamos enfatizando as lesões. O time hoje fez um segundo tempo, do último jogo contra o Fortaleza, tomando contra-ataque 45 minutos até tomar o gol de um jeito que estava todo mundo no Morumbi vendo que o time ia tomar o gol daquele jeito. Isso passa também pelo técnico, gente. 1-0 para o Fortaleza. Não estou aqui para defender o Carpini, nem para atacar. E nem eu para acusar, mas a gente põe os dois lados. O São Paulo perdendo em casa. É óbvio que ele vai para cima nos minutos finais tentar o gol. E ele vai ficar exposto a contra-ataque. Mas o jeito que ele foi Isso aí não é a natureza do futebol? O jeito que ele foi para cima foi pueril. Foi infantil. É coisa de técnico que está começando. É um risco que o São Paulo bancava quando trouxe um técnico assim. Você não tem que se arriscar. Mas esse é um fato. Mas a questão para mim ali, Abel, não é o segundo gol, é o primeiro gol. Ah, tá. Não, aí tudo bem. É o primeiro gol. O futebol, ele impõe o seguinte, hoje você tem que atacar pronto para defender e defender pronto para atacar.
Perfeito. E o São Paulo, ele, a partir da entrada do Rames, ali aos 12 minutos do segundo tempo, ele foi abrindo mão de algumas proteções que ele tinha e justamente quando ele começa a abrir mão das proteções é quando o Vojvoda do outro lado fala, agora vamos botar os jogadores para atacar. Que era um time que estava jogando com uma linha de 5 atrás, passou por um 4-3-3, colocou 2 pontas e começou a explorar essa falta de proteção na defesa do São Paulo. Agora, esse é um jogo de vários... Mas você falou bem, a partir da entrada de quem? Do Rames. Voltamos a estaca zero. Não, mas é uma ao que o Breler falou do Rames. É uma entrada do Rames que significa o seguinte, o São Paulo estava jogando com 3 jogadores no meio campo, fazendo uma linha de 3. O Galopo era um desses. Tá? Então eram 3 jogadores que ajudavam sem a bola e tentavam sair com a bola. Quando entra o Rames, é -1 no sem a bola, porque ele passa a jogar mais perto dos atacantes e protege menos do que o Galopo ajudava a proteger. Então você já começa a partir daí a tirar proteções defensivas. E depois o São Paulo toma o gol e vai tirando cada vez mais. E aí sim já entra naquele sistema que você colocou. Agora está no desespero, perdendo em casa, final de jogo. Vamos botar tudo o que tem aqui para tentar atacar. Só que, voltando ao assunto anterior, ao assunto macro, eu tenho para mim uma opinião que a demissão, possível demissão do Carpini, a culpa é de quem contratou o Carpini. Porque se ele hoje está sem moral no São Paulo, se a torcida não respeita, se muita gente faz críticas e tal, em primeiro lugar, tem outros motivos, mas em primeiro lugar porque ele não tem o que a gente chama de lastro. E eles sabiam que ele não tinha. E essa foi a minha crítica aqui quando eu contratei. Porque, vamos lá, coisas parecidas aconteceram quando o Rogério Ceni estava comandando São Paulo. E com o Rogério Ceni, coisa de perder em casa para time menor, dificuldade de gerar futebol contra equipes que jogam retrancadas e tal. Erros do técnico. Escalação. Só que era o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é muito grande dentro do São Paulo. Então ele tinha para trás, um background, Abel, que lhe dava sustentação por algum tempo. Chegou um momento que não deu mais para sustentar, mas ele ficou um tempo grande ali. O Carpini ganhou título. Teve uma semana que todo mundo naquela época ficou exaltando, dizendo que estava carpinizado. Eu lembro que eu fiquei aqui e apanhei pra caramba, porque eu não concordei com aquela exaltação excessiva. Por exemplo, falei no dia do jogo lá com o Palmeiras, que foi empate. Que ele ganhou do Palmeiras. Ele ganhou nos pênaltis. O jogo foi empate e o Palmeiras foi melhor no jogo. Queriam me criticar e tal, porque as pessoas... o problema é esse. Elas se encantam muito facilmente e elas se desencantam mais rápido ainda. Então, o Carpini não está fazendo nada muito diferente do que vários outros técnicos que passaram no São Paulo. Por que ele está para cair? Porque ele não tem história. E a gente sabia que ele não tinha história no dia que ele foi contratado. Por isso eu falei aqui, não é o cara para assumir o São Paulo. Porque quando as coisas quando os problemas aparecerem, os problemas aparecem para quase todo mundo, não vai haver paciência para manter o técnico, porque ele não tem esse lastro. É natural. Posso completar? Você disse que ele está caindo porque ele não tem história, e eu complemento e insisto, e ele está caindo também, porque o São Paulo não tem elenco para ganhar todos os jogos que nem a galera acha, porque foi campeão da Copa do Mundo. O Lucas é metade do time do São Paulo. Se o Lucas não joga, não acontece nada no meio campo do São Paulo. O São Paulo cresceu com o Lucas, com o Rato correndo, chutando bem de fora da área, cruzando bola. Com a experiência e o bom futebol do Rafinha, o São Paulo cresceu e foi campeão. Não joga o Rafinha, joga o menino, o Igor Vinícius, que não tem a qualidade do Rafinha. Não joga o Lucas, jogam outros jogadores que não tem metade da qualidade do Lucas. Então o Carpini Lucas e o Rafinha se machucaram. Na estreia da Libertadores. Se machucaram e eles vinham jogando antes e o São Paulo já estava sendo criticado. Então. São Paulo foi eliminado do Paulista pelo Novo Horizontino, eles estavam em campo, não estavam? Com eles. Com eles. Isso vem antes. A questão... Agora, não joga o Caleri? Não joga o Caleri? Quem faz gol? O Dorival, André chegou recentemente. Quando chegou o Caleri no São ficou Paulo, fora vários jogos, não ficou? O Dorival teve dificuldades em alguns jogos no São Paulo. Porque todo mundo vai ter. Até ele encaixar a maneira dele e tal. Teve um jogo com o Sport na Copa do Brasil, que foi um sufoco tremendo, que o São Paulo quase foi eliminado dentro do Morumbi. E aí, mas só que o Dorival tinha um pouco mais de lastro, de importância, de peso, de credibilidade. E isso acabou sustentando ele.
Vou lembrar Não, aqui... ele foi campeão. Não, Ganhou de todo mundo. Mas ele só chegou a ser campeão porque ele passou... Se começa a temporada e começa a perder, mandam embora. Foi mandado embora do Flamengo ganhando. Ele passou por um momento de dificuldade no início, nas primeiras semanas dele, no primeiro mês dele. Depois ele foi encaixando, o time cresceu e por isso foi campeão. Lucas, Vou chegou... lembrar um outro treinador que passou pelo São Paulo, que hoje é um sucesso. Hoje o time dele joga muita bola, que é o André Jardine, é técnico do América do México. O time do América do México é hoje um dos principais times da CONCACAF. O que aconteceu com ele no São Paulo? Perdeu um jogo para o Tagieres, como perdeu agora o Carpini, fora de casa. Não durou um mês. Por quê? Porque não tinha lastro, ele não tinha credibilidade, não tinha história para assumir um time do tamanho do São Paulo. Então, quando eu falo que assim, a decisão errada foi trazer o Carpini, não porque considero o Carpini um técnico ruim, porque o considero inexperiente para assumir o São Paulo. Você sabe que os dirigentes no Brasil não seguram a onda de um técnico que está começando. É isso. Não só pela capacidade dele interna de gerir um ambiente mais difícil, porque é um ambiente mais difícil, um time do tamanho do São Paulo, mas também pela visão externa. As pessoas olham e falam, é muito fácil mandar embora o Carpini. E tem a cota de erros também, tem a cota de erros. Quem reclama que o elenco está curto, tem a cota de erros, mas todos erram, o professor. Então, mas tem a cota dele também, a gente tem que colocar isso na história. Ele não é só uma vítima. Quem está sem elenco, com o jogador perdido, não esquece o Galopo como ele esqueceu. Em um momento você falava do Galopo. O Galopo estava jogando bem, se machucou, voltou bem e o Galopo não jogava. Então, pera um pouquinho jogou também. contra o Fortaleza e também não... Agora, jogou agora. Depois não de ter fez sido a esquecido. diferença. Às vezes nem relacionado ele era. Quebra o ritmo do cara. Também tem os erros do técnico, gente. Sim, mas erros do técnico existem em todos os clubes. Tudo bem, mas aí você não é obrigado a ficar agarrado nos erros do cara. Então, tem que ser um técnico perfeito, não pode errar nunca. É isso? Não, eu acho que você tem uma margem de erro, uma sequência de erro, uma aposta... Tudo é o lastro. Ano passado o Palmeiras foi eliminado da Libertadores porque o Abel não conseguiu achar uma solução para a saída do Dudu. Ele achou depois, mas até os jogos com o Boca ele não achou. Ninguém falou em mandar o Abel embora. Por quê? Porque ele tinha história, porque ele tinha crédito junto à torcida, um crédito gigantesco. Então, se deu esse crédito a ele, ele rearrumou o time e foi campeão brasileiro. O Carpini não tem o crédito para errar. Essa é a questão. Fãs de esportes na hashtag F360BR. Já comenta aí embaixo, dentre todos esses motivos que eles falaram aí no vídeo, qual para vocês é o principal motivo para a saída do Carpini? É o James Rodrigues? É os históricos de lesão? É o próprio trabalho incompetente do Carpini? Entre vários e vários motivos, eu acho que o último e menor problema é o James Rodrigues. Se a gente for colocar numa escala, a gente pode colocar a incompetência do Carpini, a gente pode colocar as lesões e aí, em terceiro lugar, a gente pode colocar o James Rodrigues. Por quê? Porque o James estava escanteado. O James voltou agora, tem pouco tempo. O James voltou contra a Inter de Limeira. E eu pergunto para vocês, o São Paulo estava jogando bem antes do James Rodrigues voltar? O São Paulo estava efetuando um futebol... Vocês lembram quando o James Rodrigues era banco no time do Dorival? Ninguém falava nada do James Rodrigues. Por que será? Porque o time estava encaixado. O time era um time diferente desse time, era um time operário, era um time que tinha que se matar em campo. E o James, ele não cabia naquele time. Ele não cabia, porque lá todo mundo corria, todo mundo marcava, todo mundo se matava. O time desse ano, o time dessa temporada, não necessariamente precisa ser um time assim. Por quê? Porque o time é melhor. E aí a gente entra na questão de lesões. Uma coisa é o Dorival ter várias lesões com o time que ele tem e ter que colocar David, Marcos Paulo, Erisson e companhia para jogar. Outra coisa é o Carpini ter o número de lesões que ele tem, mas ele ainda tem Galopo, ainda tem Bobadilha, ainda tem Ferreirinha, ainda tem Eric, tem André Silva. O nível é outro. A gente não pode ficar utilizando essas desculpas de o time tá tá com desfalque, o time tá todo... Olha o elenco que o Carpini tem. Tô longe de falar que o elenco do São Paulo é um dos melhores do Brasil, por mais que eu acho que tá entre os 5 melhores.
Com esse elenco que ele tem, ele tá reclamando, não pode reclamar, cara. Olha o time que o São Paulo tem. Ah, não coloca o Rames, tem um Galopo para jogar ali na meia. Ah, não tem um Galopo, tem um Nestor para jogar ali. Ah, Alisson e Pablo Maia não estão bem, tem um Bobadilha para jogar. Você tem o Michel Araújo que está fazendo a ala, mas pode fazer o meio. Assim, tem muitas opções e isso depende do técnico. E aí a gente chega no principal motivo, que é a incompetência e a incapacidade do Carpini de montar um time minimamente competitivo. O São Paulo não é competitivo, o São Paulo não é um time confiável, o São Paulo não é nem um time assim que a gente possa colocar fé. O time do Dorival era um time brilhante? Não. Não foi e nem iria ser. Talvez essa temporada iria ser um time um pouco mais vistoso, mas nunca foi um time brilhante. Era um time que tinha brio. Os caras se matavam dentro de campo para correr pelo São Paulo. Ok. O time dessa temporada não necessariamente precisa ser um time que se mata dentro de campo, porque é um time tecnicamente melhor. O time do São Paulo, comparado com o ano passado, é um time muito melhor, tecnicamente muito melhor. E o Carpini não tá fazendo esse time jogar nem da forma que o Dorival jogava e nem de uma forma mais técnica, nem de uma forma mais bonita, que é algo que eu gostaria de ver. Pô, velho, assim, é legal a gente ver um time que se entrega e se mata dentro de campo, eu sei. Mas vocês não têm o desejo de ver o São Paulo jogando mais bonito, como o Fluminense, como o Palmeiras, que é um time que tem... O Bahia, até o Bahia tem jogada. E eu assisti o jogo Bahia Internacional, até o Bahia tem triangulação, tem ultrapassagem, tem jogadas rápidas. E o São Paulo não, o São Paulo é aquele time moroso, aquele time chato que dá preguiça de assistir, sempre as mesmas jogadas, sempre as mesmas tentativas. E aí a gente vai culpar o departamento médico, a gente vai, tudo bem, tem sim culpa, porque o São Paulo está se lesionando demais, mas tem lesões que nem são assim no departamento médico. A gente teve Nestor rompeu o ligamento, o Galopo rompeu o ligamento essa temporada. O Luiz Gustavo tá com o tendão de Aquiles arrebentado, o Rafinha quebrou a tíbia. Então são lesões que não dependem do departamento médico, tirando a lesão do Lucas, agora esse incômodo do Rames e outra coisa, uma coisinha ou outra. Mas não dá pra colocar a culpa só no departamento médico. E aí a gente vem, tem que colocar a culpa em quem contratou. A gente pode ver isso por duas óticas. O departamento de futebol de São Paulo ter arriscado no Carpini. A gente pode ver isso por essa ótica. Pô, o departamento Muricy, o Belmonte, o Casares erraram porque arriscaram no Carpini. A gente pode ver por essa ótica. Mas a gente também pode ver pela ótica de, é o sonho de qualquer treinador que tá começando ou que tá tendo um high ground aí, dirigir uma equipe do tamanho do São Paulo. Então, para ele, foi uma puta oportunidade. Imagina o São Paulo, você tá lá treinando juventude, estrutura bem mais ou menos, salário lá embaixo, o São Paulo quer contratar com você. Você acha que o cara vai falar o quê? Não quero não. A gente também pode ver pela ótica que foi uma puta oportunidade para ele demonstrar que era capacitado para treinar o São Paulo. E com todo respeito, e eu falei isso no vídeo de ontem, eu até acho que o Carpini, se ele tivesse conseguindo alguns resultados, ele teria sobrevida e lá na frente ele poderia fazer esse time jogar. O problema é que ele não tá tendo nem resultados e nem desempenho. Vocês lembram, o primeiro jogo de Dorival, São Paulo e América Mineiro no Morumbi. O São Paulo foi amassado no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu o resultado de 3-0. Depois empatou com o Curitiba lá. Lembra? Então, o Dorival, o começo do Dorival, ele não fez o time começou a jogar, não, mas ele foi conseguindo resultados, ganhava dentro de casa, empatava fora de casa, ganhava dentro de casa, empatava fora de casa, e foi tendo sobrevida, e foi ganhando sobrevida, e foi arrumando o time, foi organizando o time, fazendo o São Paulo ser um time competitivo. O Carpini não, o Carpini é eliminado pro Novo Horizontino, o Carpini pede pro Fortaleza, o Carpini joga contra esse timezinho aí que o São Paulo jogou aí, esqueci até o nome aí, Cobressal, joga mal, consegue a vitória, mas joga mal.
Então o principal problema é a incompetência do Carpini de conseguir mínimos resultados para ele poder trabalhar em paz. Nem isso ele consegue. Então é difícil você sustentar um treinador que não está conseguindo resultados mínimos para se manter. Aí vocês querem que o Casares mantenha o Carpini. O Carpini não está conseguindo fazer esse time jogar. E esse é o principal problema. O São Paulo não está jogando. Não está jogando absolutamente nada. A gente vai perder o treinador, vai começar por uma busca por outro treinador e a gente vai ter que começar da estaca zero novamente. Porque a gente pode ver pelas duas óticas. A diretoria errou em trazer o Carpini e porque o Carpini, que recebeu oportunidade na vida, não soube aproveitar. Deixa a sua opinião, seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!